Olá, sejam bem-vindos a mais um Esquina da Cultura. É um prazer novamente estar com vocês. Toda terça-feira às 13 horas nós temos este encontro aqui nesta esquina onde tudo acontece. Todas as manifestações culturais passam por aqui. Você tem que nos acessar e estacionar aqui no Esquina da Cultura. Hoje nós temos uma pauta muito bacana, um artista plástico que vai falar sobre essa carreira maravilhosa dele. Eu tenho o prazer de receber aqui Milton Geron, seja bem-vindo à Esquina da Cultura. Muito obrigado. Prazer ter você aqui. E, antes de mais nada, da gente falar sobre essa sua carreira tão bacana, né? Como artista plástico, você, Milton, tem uma formação acadêmica em engenharia e matemática, uma coisa assim? Foi. Eu fiz a engenharia eletrônica na PUC do Rio de Janeiro e cheguei a trabalhar quase de 82 até 2005. Trabalhei direto na área de IT, Tecnologia da Informação. Olha só. E você tem uma paixão mesmo pela matemática, né? Vamos dizer, pela coisa, as exatas, né? As áreas Exatamente. exatas. E aí você se transforma num artista plástico. Onde que estava esse artista dentro do Milton das exatas? Eu gosto de matemática bastante, até hoje continuo gostando, né? Eu sempre gostei muito de imagem, né? Era engraçado como criança. Eu nunca conseguia dar um endereço para alguém, eu conseguia me lembrar das imagens, né? Então, a questão da imagem, para mim, ela é muito importante. Eu gosto muito do conceito imagem. Ok. E em 2000 eu já pintava, mas aí eu comecei a levar um pouco mais sério a pintura. Então, comecei a realmente a fazer vários cursos, no MAN, no MASP, e gradualmente eu fui me tornando mais profissional com o tempo, sabe? E aí comecei a frequentar ateliê de artistas, e aí pintar com vários artistas, e aí fui desenvolvendo uma carreira, fazendo exposições coletivas no início, depois para exposições individuais, algumas internacionais, outras pelo Brasil e por assim afora. Estou vendo aqui que você tem aí um currículo extenso aí de exposições, né? Você já teve em Santa Catarina, no Paraguai, Brasília, Sim. Minas Gerais, São Paulo, claro, e até em Chipre também você teve? Em Chipre foi uma coletiva, em Los Angeles foi uma coletiva. É muito difícil a gente, como artista, conseguir fazer uma exposição individual fora do Brasil devido aos custos, né? Uhum. Mas a gente vai tentando, né? Eu fiz uma em Paris, eu fiz uma em Chipre, eu fiz uma em Los Angeles. Dentro do Brasil, eu fiz muitas individuais, como você falou muito bem, né? E o Paraguai, por exemplo, foi um convite do próprio governo brasileiro para fazer uma exposição na Embaixada do Paraguai. Foi uma exposição maravilhosamente bacana, né? E, e por aí vai, né? E você também tem obras suas em locais importantes, né? Sim, a gente costuma, quando faz exposição, a gente às vezes ou vende ou faz tipo uma aquisição, né? A Embaixada do Brasil no Paraguai, ou várias entidades governamentais ou instituições, você vai falando. Eu trabalhei muito com projetos, eu também trabalho muito com projetos beneficentes, trabalhei com crianças surdas na DERDIC, em São Paulo, que é coligada à PUC São Paulo. Então, nós fizemos um projeto na PUC de releitura das crianças surdas sobre trabalhos meus de arte, e aí a gente criou todo o jardim da PUC, tem várias obras que são tanto minhas quanto das crianças, e foi por aí vai. Aí você vai colocando as suas obras em lugares, né? Nossa, isso é maravilhoso, né? A gente está nesses lugares e ver uma obra sua e também dessas crianças, né? E você também, como se dá esse seu processo de criação? Você disse que a imagem está presente na sua mente, né? E é através dela que você também
tem a inspiração para fazer suas obras. E nas suas obras, você passa aí pelo expressionismo abstrato e também pelas figuras geométricas, pelas formas geométricas, é isso? Exatamente. Assim, quando a gente começa a estudar arte, né, a gente vem muito pelo impressionismo, pelo realismo, né? A gente começa muito dos movimentos artísticos. E conforme você vai se amadurecendo o seu trabalho, você vai deixando o que tem dentro de você surgir, vir para fora, né? E, como você colocou muito bem, a parte geométrica tem muito a ver com a matemática, né? Com a questão de toda uma linguagem matemática. E, basicamente, eu me chamaria de um artista ligado à cor de uma forma expressionista, sabe? Eu gosto muito de alguns artistas pouco conhecidos no Brasil, mas alguns já falecidos, né? Mas bastante famosos, como o Emil Schumacher, o Nicolas Stael, e foi uma das coisas que eu muito aprendi no ateliê do Sérgio Fingermann, que eu pintei vários anos lá. A gente sempre, antes de começar as pinturas, a gente sempre ficava folheando livros de arte, e aí você vai varrendo Bram Van Velde, por aí. São todos artistas de uma linguagem abstrata e com bastante cor e bastante formas. Uma coisa que eu adoro exatamente isso. Que bacana. Então, as suas obras têm muita cor, então. Eu acho sensacional, adoro coisa colorida, né? E então você se considera aí um pintor de cores, Colorista, exatamente. colorista. Olha que bacana. E, e você diz também, como artista, que o seu pensamento é de errar, né? É de errar, acertar, errar, acertar. É assim que você acha que se cria uma obra? Eu acho que é assim que se faz tudo na vida, né? Eu acho que é até mais interessante, porque a gente erra, né? A gente não tem como acertar se não errar, né? A gente, para fazer, tem que errar. Ah, os melhores trabalhos meus, às vezes eu pinto, vou pintando, começo, as pessoas me perguntam como é que você começa uma pintura? Eu falo assim, às vezes com rabisco, às vezes a gente costumava falar no ateliê que uma tela em branca, ela é apavorante para um artista, né? Às vezes você pega um trabalho que você já fez e você vai pintando em cima, e vai. Às vezes eu pinto, eu despinto, eu construo, desconstruo, eu arranco, tiro uma parte, ponho outra, coloco por cima. E aí você vai indo, e aí você vai conversando com a tela, né? E eu sempre falo, você começa o processo de uma forma racional e depois você está pintando de uma forma totalmente usando o cérebro de um outro lado dele, do lado da arte, e aí você começa a conversar com a tela e você vê que você sabe que o trabalho não está pronto, sabe? É muito difícil saber, é mais fácil saber que o trabalho não está pronto que o trabalho está pronto. Então realmente é um desfazer, é um errar, e por aí você vai construindo. Mas eu acho que isso é na vida, né? Se você parar para pensar, né? Em tudo na vida a gente erra e os nossos erros nos levam a acertos, né? Que bacana que você falou também, você como das exatas, né, que usa o seu raciocínio, né, o seu cérebro do lado do raciocínio é muito atuante, mas aí você disse que você parece que é tomado, né, por a arte faz isso com a gente, né, é tomado por uma inspiração, podemos chamar de inspiração, ou de uma paz interior, como você diz, e aí sim se começa a conversa com a obra, né, Geron? É bem isso. Exatamente isso que você falou mesmo, mas é mais que só isso é comprovado cientificamente, neurologicamente, né? Quando a gente começa a pintar ou desenhar e de repente é uma hora que você dá um clique, né? E o cérebro começa a trabalhar mais com esse outro lado do cérebro que é do lado direito, né, do cérebro, que é o lado holístico das coisas. E aí você pinta, e nessa hora, inclusive,
característica do cérebro, você perde, inclusive, a ideia de tempo. O tempo passa a ser alguma coisa bastante não percebível. Você não percebe o tempo passar. Então, era impressionante, às vezes, que eu ia pintar, e depois de um certo tempo, você tem que ir pintando, 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 e tem uma hora que parece que faz um clique mesmo, né? E aí você começa, inclusive, você perde a noção temporal, totalmente temporal. Isso é verdade, perde-se mesmo, né? Eu acho que todas as artes traz isso para o artista, né? Na hora dessa criação que está ali se criando, se perde mesmo a percepção do tempo. Isso é muito legal. Ô, Geron, eu vou chamar um comercial rapidinho, já volto com você e com vocês que estão conosco hoje. Não foge não, que eu volto já com a Esquina da Cultura. Sim. Estamos de volta com a Esquina da Cultura, hoje com o Milton Geron, artista plástico, com uma carreira linda, né? Com várias exposições individuais, coletivas, enfim. Milton, você estava dizendo desse processo de criação, enfim, e você também, claro, passou por essa pandemia, né? Você produziu muito na pandemia ou não? Sim, a gente produzi bastante na pandemia. A pandemia me obrigou a ficar em casa, né, como todos nós, né? Então, ficou mais fácil, né? Eu trabalho com outras áreas, né? Eu também levei a arte para a parte de saúde, né? Eu trabalho muito, eu sou psicólogo barra psicanalista, né? E levei, eu tenho meu lado artístico, que é eu trabalho, eu vendo obras, eu trabalho com arte diretamente, mas eu também levei a questão muito baseado na inspiração da doutora Nisa Silveira, uma brasileira médica, Sim. psiquiatra famosa. Eu acredito muito que a pintura seja um meio de comunicação não verbal e bastante eficiente, não só com deficientes psicóticos, mas também com pessoas que têm dificuldade em se expressar. Eu acho que a arte ela também tem esse outro lado bastante interessante, que é a capacidade de uma expressão além da verbalização, sabe? Então, durante a pandemia, né, a gente teve que trabalhar muito com várias pessoas que sofreram muito essa questão de ter que ficar em casa ou ter que ficar isolados, né? E eu trabalhei bastante, cheguei a produzir, fiz algumas produções bastante interessantes, entendeu? Bem interessante. E que legal que você também trouxe o lado da saúde, né? Você como psicólogo, e a gente consegue enxergar isso, né? De que a arte realmente é uma forma de se manifestar o que está no nosso inconsciente, o que está na nossa psique, e muita gente consegue fazer isso através da arte. E isso é muito bacana, a gente vê o quanto a arte é terapêutica e necessária para o ser humano, não é mesmo? É verdade. Eu tinha uma senhora que ela, nem tão senhora ela era, né, mas ela vivia uma vida muito limitada, né, bem no sentido de não poder falar, né, e não conseguia se expressar. Então as sessões analíticas, psicanalíticas eram muito paradas, assim, no sentido de sempre voltavam em torno do dia a dia, né.
E foi quando eu resolvi aplicar um pouco dessa linguagem não verbal e comecei a fazer com que ela pintasse. E eram pinturas bastante simples, não é nada, não é nenhum Picasso ou Monet, não é nada disso. Mas são pinturas assim que iam despertando e destravando o inconsciente dela, né? E foi muito interessante uma vez numa pintura que ela fez de uma árvore, e essa árvore para ela fez ela se lembrar de coisas do passado, né? E de um choro muito grande. Então a arte realmente ela é maravilhosa. Ela tem o lado criativo mas tem o lado terapêutico muito forte também. E libertadora, né, Milton? Exatamente, libertadora, muito bem colocado. É sensacional. E você tem alguma agenda de exposição? Você vai estar com as suas obras em algum lugar ainda este ano, 22? Eu tinha uma agenda para 20, eu tinha uma agenda para 20 que foi cancelada, né, por causa da exposição da pandemia. E nós estamos acertando uma exposição para 2023, sabe, ainda. Galerias a definir, né? Estou mandando propostas, mandando todo o meu currículo e imagem de telas, né? Inclusive estou começando a fazer projetos para submeter para exposições coletivas, mas isso tudo demora. E agora, por causa da pandemia, houve hoje, como se tivesse tido segurado muito, né? Agora você está numa fila, né? Então eu estou na fila esperando a hora de. Mas enquanto isso eu vou pintando e eu vou fazendo trabalhos assim, divulgando meu trabalho através de mídias tipo Instagram, Facebook, por aí vai. Que bacana. Você está nas redes sociais, claro, você tem Instagram, a gente já vai falar disso. Mas antes disso, eu queria saber de você, nas exposições, qual é o feedback que você tem do público referente às suas obras? Qual a reação do público com as suas obras? Olha, a exposição que eu fiz em São Paulo, por exemplo, uma das exposições que eu fiz na Galeria André, que fica em São Paulo, as obras venderam todas. Acho que esse é o maior feedback, né? Eu sempre comento, no início, quando a gente começa a pintar, a gente vende muito para amigos, sabe? É muito fácil nisso. Eu me lembro quando eu comecei a pintar, assim, eu comecei a pintar em 2000, né? Então são mais de 22 anos já. Pintar sério, né? Pintar sério em 2000. Então, no início eu vendia muito para mim. Daí um dia eu cheguei para minha mulher e falei o seguinte para ela, falei assim, eu preciso vender para alguém que nunca me viu, sabe? Porque aí eu vou ter certeza que meu trabalho tem valor, sabe? Isso é uma questão minha, né? Isso é uma questão minha. Eu me lembro que na exposição, a primeira exposição na André foi em 2004, que era Croma Sinergia, né? O nome da exposição. As telas estavam lá e antes que elas fossem colocadas, um casal passou pela galeria, entrou e compraram 3 telas minhas, sabe? E para mim isso foi um dos maiores presentes que eu pude receber, porque mostrou que o meu trabalho tinha vida, tinha valor, sem eu precisar estar lá, entendeu? Que eu acho que é uma das coisas bacanas isso. Muito bacana esse reconhecimento. E hoje você pode dizer que você consegue vender bem suas obras. Sim, a gente vende, né? Esse ano eu já vendi em torno de 5 a 6 trabalhos, né? São trabalhos que eu vou vendendo, assim, as pessoas vão vendo, né? E vão vindo, né? Mas eu não faço muito marketing, eu não sou muito de fazer muito marketing, porque, conforme eu te falei antes da entrevista, né? Eu estou trabalhando como analista, psicanalista, e isso requer também muito do meu tempo, né? E eu também gosto que a arte seja muito pura, né? Então, eu não pinto para decoração muito, eu pinto muito pelo que eu gosto, entendeu? Então, isso também fica mais complicado, né? E as pessoas tendem a ter muita dificuldade a comprar arte, porque as pessoas sempre precisam que alguém diga para elas o que é bonito ou o que vale a pena comprar. Eu acho que a arte fala por si só, tá? Então,
não é fácil vender, e não sou só eu como artista, todo mundo tem dificuldade em vender. É uma coisa assim, mas você vai vendendo, né? Não é à toa, né, que o Van Gogh, né, acho que ele vendeu uma tela em vida, sabe? E hoje as telas dele valem fortunas, né? Por aí. Milton Geron, a gente está no final do programa, mas antes eu quero que você fale sobre o seu Instagram, que você tem um Instagram que tem as suas obras lá, que a gente pode apreciar tudo isso, não é mesmo? Exatamente. O Instagram é arte underscore, né, Geron, né? Arte sublinha, né, Geron. Essa foi uma ideia da minha filha, e eu fiz esse Instagram tem 1 ano, né? Eu parei de usar as redes como para falar de mim, ou marcar as fotos que se colocam de viagem, e comecei a fazer um Instagram só de arte, de movimentos da minha arte. E hoje eu tenho uma postagem, hoje eu tenho bastante seguidores, e a gente vai fazendo esses seguidores com tempo, com qualidade, né? Para não ter só. E foi um trabalho muito legal, porque é uma forma de você divulgar o seu trabalho. Tem vários trabalhos são todos explicativos sobre as técnicas, os tamanhos. Mas eu sempre digo para as pessoas que elas precisam vir no ateliê ver os trabalhos, né? Que são bem, ou ver ou numa exposição, ou numa galeria que esteja mostrando o seu trabalho. Você tem um ateliê, então? Eu tenho um ateliê em São Paulo e tenho um ateliê no Rio. Eu tenho um ateliê, porque com a pandemia, eu fiquei meio, como todos nós, meio assim, não precisava estar no lugar mais, né? A gente podia estar em qualquer lugar, né? Sim. Então, eu comecei, os pacientes eu atendia remoto, todos, né? Então, eu ficava nos 2 lugares. Como eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo desde 1994, quase vai fazer 30 anos. Então, mas eu ainda tenho amigos no Rio, então eu fico entre Rio e São Paulo. Mas o meu ateliê é grande, o ateliê fica em São Paulo, no Onde Brooklyn, fica seu ateliê? no Brooklyn, em São Paulo, na rua Louisiana. Então quer dizer que as pessoas podem ir até o ateliê também ver suas obras. Pode, quando ligando, entrando em contato comigo através do Instagram, aí as pessoas podem chegar a mim, a gente conversa e as pessoas chegam a ver os trabalhos, né? Muito bacana. Eu me despeço de você, Milton Geron. Foi um prazer tê-lo aqui no Esquina da Cultura. Há tanto tempo eu não tinha um artista plástico aqui, e ainda com um currículo tão maravilhoso que é o seu. Quero te parabenizar pelas suas obras, pelo artista que você é, pela pessoa que você é, né? Que enxerga a arte também como forma terapêutica, como um bem-estar para a nossa saúde mental, que é tão importante para nós humanos. Parabéns, e as portas do Esquina da Cultura estão abertas para você. Quando você estiver com alguma exposição, vem aqui contar para a gente, vem falar para a gente, tá bom? Tá ok, muito obrigado a vocês pela atenção e pelo convite. Ok, eu me despeço do Milton e de você também que esteve conosco, mas antes, vamos, claro, ouvir a dica de hoje da nossa sacerdotisa Milene Sintra, minha querida Milene, com a dica de hoje do Espiritualidade em Foco. Beijo no coração de vocês, uma excelente semana e até terça que vem, aqui na bcctelevision.com.br, com Esquina da Cultura. Estacione aqui. Tchau. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas, e hoje eu quero falar sobre o poder da arte. A arte tem o poder de influenciar, de orientar, de encantar, de relaxar. E entra na casa de cada um, transformando vidas, não é mesmo? Hoje é necessário prestar atenção à exposição à mídia social. O artista, ele está o tempo todo sob os olhares atentos de milhões e milhares de pessoas. E o olhar é energia. Imagina todo esse campo energético sendo enviado na mesma direção. Bastante, né? É importante ter um cuidado, um ritual espiritual, um ritual religioso, como
vocês preferirem. Mas é importante que seja feita uma construção energética de proteção. Por quê? Mais ou menos funciona assim. A espiritualidade é como se todo dia que você pratica de alguma forma, ou oração, ou reza, ou meditação, contemplação, como você preferir, é como se você colocasse um tijolinho. Só que você precisa de um muro de proteção, não é mesmo? Então, isso deve ser constante na tua vida. Deve ser um ritual diário de construção de proteção energética. Sempre que a fé é cultivada, você fortalece o teu campo para não sofrer impactos de carga. Hoje, de alguma forma, todos nós estamos expostos através das redes sociais ao olhar, né? Ou a todos os olhares atentos. Então, a minha dica é: cultive a espiritualidade da forma que lhe for conveniente e fortaleça seus campos energéticos para que você não sofra ataques. Fica a dica para hoje. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas.